A 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado começou com boas notícias para o setor do audiovisual brasileiro. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, falou sobre as pautas prementes para o setor e destacou as pautas regulatórias, especialmente a cota de tela. Frisou a importância da descentralização dos recursos e o foco na diversidade. Ressaltou que a cultura deve ser uma política de Estado para garantir permanência e contou sobre sua relação pessoal com o cinema brasileiro. A pauta mais premente agora são as cotas de tela, né? São essa pauta que vai vir na próxima semana, né, para o Senado, e nós estamos contando mesmo com a compreensão do Congresso no sentido das pautas da cultura, que são pautas importantes para o nosso setor e para a continuação e recuperação, na verdade, a grande recuperação do setor audiovisual passa por essas cotas. Além das pautas regulatórias, a senhora diria que os principais vetores do Ministério da Cultura para o audiovisual e para a cultura de um modo geral são as pautas de gênero, de raça e também de descentralização? Olha, essas pautas são transversais em todos os ministérios. É uma visão que o presidente Lula tem para atender a todos os brasileiros. Mas o mais importante é a gente injetar, fomentar a cultura na sua diversidade, a cultura na sua potencialidade, na sua capilaridade. Essa é a função do Ministério, e o que nós queremos nesse momento especial, talvez seja o legado desse Ministério, é a descentralização. Nós estamos tendo conversas, estamos com a reunião próxima agora na segunda-feira com mais de 700 secretários e agentes de culturas no Espírito Santo, falando sobre a Lei Paulo Gustavo, com a lei que teve aderência de 89% das cidades do Brasil. Estamos agora começando a implementar também o Sistema Nacional de Cultura Aldir Blanc, que dará continuidade ao fomento direto do Ministério da Cultura para as cidades durante 5 anos. Então isso provoca o quê? Que o setor cultural de cada cidade, de cada estado, de cada município possa gerar a sua economia. Essa é a grande meta do Ministério da Cultura. E para finalizar, sua relação pessoal com o cinema brasileiro? Eu amo, né? Então, assim, eu admiro muito, né? Eu acho o que o cinema faz com a gente, né? Faz uma transformação naquele momento, no sentimento, traz muitas pautas maravilhosas, questionamentos, sofrimentos, mais alegrias, realidade, documentários. É muito grande, né, tudo que a gente recebe do cinema. E o cinema brasileiro tem um histórico incrível, né, tanto nacional como internacionalmente. Então, assim, estar aqui, eu sempre vi o Kikito da televisão, agora eu vou poder estar um pouquinho aqui nesse ambiente. Me sinto muito feliz de estar aqui. Eu estou nessa levada, a levada do Circula Mink, fazendo contato com o povo para a gente poder fortalecer a cultura brasileira. Viva a cultura brasileira, viva o presidente Lula que ama a cultura, viva o cinema brasileiro, A abertura do festival ficou com o realizador que construiu história aqui em Gramado. Depois de apresentar o documentário crítico e as ficções O Som ao Redor, Aquários e Bacurau, Kleber Mendonça Filho exibe pela primeira vez no Brasil seu novo documentário, fora da competição, Retratos Fantasmas. E vale lembrar que essa é a primeira vez que um documentário abre o Festival de Gramado. Esse é um projeto de 7 anos, mas um desejo que você já acalenta há 30 anos, quando você ainda na Universidade de Jornalismo fez o Casa de Cinema e o Homem de Projeção. Eu acho que os filmes, eles são assim, eles passam muito tempo na sua cabeça e você, dependendo de para onde sua vida está indo ou os filmes que você está fazendo, você consegue finalmente chegar naquele filme que você pensava durante tanto tempo, né? E ao longo de muitos anos eu virei um autodidata, um estudioso não oficial da ideia da sala de cinema. É um tema que sempre aparece nos meus filmes. E no Retratos Fantasmas talvez seja o filme mais forte sobre o tema específico, né? Agora, além dessas 10, 12 horas de imagens de VHS que você fez há 30 anos e também de alguma coisa que você captou ali na região central do Recife, onde você foi buscar os arquivos desse filme? Esse filme não existiria sem a Cinemateca Brasileira. Tem materiais preciosos que fazem parte do filme que foram encontrados lá.
por Karina Nobre, minha grande colaboradora de pesquisa. Muita coisa em televisões locais, que Cleodon Pedro, um grande amigo e colaborador do filme também, achou. Então o filme ele foi se construindo a partir das descobertas, né? Toda vez que eu achava uma coisa, eu achava coisas que eu não sabia que eu estava procurando. Isso é muito bonito no processo do filme. Eu acredito que a gente deva ter mexido, brincado com as 150 horas de material ao longo de 100 anos de material de arquivo, né? Porque a gente tem materiais em mini DV, em 35mm, em 16mm, materiais que foram gravados pelo próprio Kleber com celular durante a montagem do filme, materiais que foram resgatados de 100 anos atrás de imagens do Recife. Então, de fato, é uma imensidão de plataformas de qualidade de imagem que a gente trabalhou, assim, essa diversidade incrível. Eu acho que o Brasil ele tem uma questão muito problemática com o próprio passado, e eu acho que isso se reflete na maneira como a gente preserva o nosso passado, né? E a gente também sabe que para a gente pensar o futuro, a gente precisa olhar um pouco para trás, olhar para o nosso presente, para que a gente consiga entender o nosso futuro de uma maneira melhor. Rubem, a gente pode dizer praticamente que você é um ator fetiche de Kleber Mendonça Filho, né? Já participou de 4 longas. Eu sou um sortudo, né? Sou um grande sortudo, assim, de ter encontrado o Kleber. Trabalho com ele desde o Som ao Redor e cada filme dele é um momento mágico, assim, para o cinema nacional, né? Sempre traz um recado muito legal para a sociedade e por isso me dá muito prazer trabalhar com o Kleber e espero estar no 5º dele também, né? E como é a sua participação em Retratos Fantasmas? Digamos que eu sou meio fantasma. Vamos entender assim. O filme estreou no Festival de Cannes e agora é a primeira exibição no Brasil e a gente vai emendar com uma série de pré-estreias no Brasil, começando por Recife, depois de amanhã, que vai ser uma sessão muito especial para a gente, claro. Depois vamos para São Paulo, Rio e várias cidades e o filme entra em cartaz dia 24. E como é que está aí o roteiro dos festivais internacionais? Para onde o filme vai? Ele vai para Lima, Toronto e Nova York, que é assim, duas exibições muito importantes para a estreia norte-americana, né? Cinema é massa. Esse ano a Mostra Competitiva de Ficções conta com 6 títulos que têm protagonistas femininas fortíssimas. Um deles é Ângela, dirigido por Hugo Prata e protagonizado por Isis Valverde, numa atuação arrebatadora. Bom, depois da exibição em Gramado, o filme chega ao circuito comercial na sequência, no dia 31 de agosto. Ser convidado mais uma vez aqui em Gramado, lancei o primeiro filme aqui, o Elis. Agora vamos lançar esse aqui também, nesse palco maravilhoso. Fiquei super honrado e trazendo uma outra cinebiografia que merecia ser feita. Um dos trunfos do filme é exatamente o recorte que vocês fazem ali daqueles últimos dias de vida da Ângela Diniz, né? Queria que você me falasse dessa opção por esse recorte. Todo mundo, para falar sobre a vida sobre a morte dela, falava sobre a vida dela, como se a vida dela justificasse a morte dela de alguma maneira. Isso nunca interessou pra gente. Eles se conheceram em agosto e ele matou ela em dezembro. É um período muito curto e a gente achou que era esse, então, um recorte perfeito. Então o filme começa no dia que eles se conhecem, acaba no dia que ele mata ela. Como que uma relação começa num louco amor, que todo mundo acha lindo, e ela vai virando algo tóxico. Então essa foi a nossa opção de justificar e explicar os perigos de um feminicídio, de uma relação abusiva. E a gente acreditou que para o momento que a gente vive e também para a gente entender um pouco do que foram esses últimos dias dessa mulher, valia a pena a gente fazer esse recorte mesmo dessa história de amor que no final das contas vira uma história de terror. A gente não tinha pautas como a gente tem hoje, né? Então hoje a gente fala sobre isso. Naquela época as mulheres elas eram realmente reprimidas, elas não tinham essa voz, né? A gente está fazendo uma história que ela é uma ficção também, né? Embora ela seja sobre um crime que aconteceu, né? Ela é uma ficção também. Então a gente fez uma inspiração, uma livre inspiração daquelas pessoas, né, aquelas personagens que existiam na época, né? Até quando nós teremos esse objeto horroroso, masculino? Até quando nós morreremos nas mãos deles? Até quando nós sofreremos nas mãos deles?
E eu acho que isso conta muito no filme, conta muito hoje. Então foi necessário, foi importante, porque quando você pega uma pessoa e uma história que foi real e bota em frente essa mulher que não sabe que está sofrendo isso, parece um clique, ela acorda. E eu acho que esse filme é necessário e ele veio para isso, para acordar você, eu, outras mulheres. Às vezes a gente não sabe o que está passando, né? Seja psicológico, físico. Foi um mergulho muito grande no meu passado, na minha vida e na vida dela. E aí é onde acontece esse mix, assim, a gente juntou a vida dela com a minha, os nossos encontros, as nossas dores, as nossas perdas, os nossos abusos, as nossas permissões. O problema é que a lei nunca está do nosso lado. A justiça é dos homens. E como é, mais uma vez, estar aqui no Festival de Gramado e apresentando esse filme, Ângela? Num momento como esse, né, do nosso país, de retomada, né, respiro, reorganização, é uma bênção, é muito bom estar aqui em Gramado. Esse festival é um festival, acho que todo artista, né, nós, os jornalistas, a equipe, todo mundo gosta de estar aqui. A gente é sempre muito bem recebido, a curadoria muito refinada, os filmes, tem grandes filmes aqui, vai ser uma competição muito difícil. Histórias brasileiras, né? Contar com grandes atores, grandes atrizes, é uma felicidade. E a 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado está só começando. E para saber tudo o que acontece aqui na Serra Gaúcha, é só você ficar ligado todos os dias no Cinejornal, sempre às 8 horas da noite. E eu espero você. Olha aí os bem-TVs do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.